E aí, galera? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar na história incrível dos samurais, guerreiros que marcaram a cultura japonesa para sempre. Preparem-se para uma aventura épica, cheia de honra, bravura e muita história para contar. A história dos samurais começa lá no período Heian, por volta do século 8, com a palavra samurai vindo do verbo sabural, que significa servir. No começo, eles eram como os faz-tudo da nobreza japonesa, protegiam as terras e até davam uma mãozinha na faxina se precisasse. Mas com o tempo, as coisas foram mudando. Durante o período Kamakura, no século XII, os samurais já eram a principal força militar do Japão, comandando exércitos e influenciando a política. Essa mudança não aconteceu do dia para a noite, viu? Foi um processo cheio de reviravoltas, traições e batalhas épicas, como a Guerra Genpei, que durou 5 anos e transformou o Japão. Mas a essência do samurai ia muito além dos campos de batalha. Eles se tornaram um símbolo da própria cultura japonesa. Ser um samurai ia muito além de simplesmente saber usar uma katana. Era como um estilo de vida, um código de conduta rígido que eles chamavam de Bushido, o caminho do guerreiro. Lealdade inabalável ao seu mestre, coragem para encarar a morte de frente, honestidade e um senso de justiça que ninguém colocava defeito. O Bushido moldava a vida do samurai em cada detalhe, da maneira como se vestiam até a forma como enfrentavam a morte. Eles acreditavam que a vida era passageira, mas a honra e a glória, essas duravam para sempre. Essa busca pela perfeição moral, essa vontade de ser sempre o melhor, fazia deles guerreiros imbatíveis, dentro e fora do campo de batalha. Aquela espada curva e elegante, a katana, é a primeira coisa que vem à mente quando pensamos em samurais, não é mesmo? Mas ela era muito mais que uma arma, era um símbolo de status, uma obra de arte e, para muitos samurais, a extensão da sua própria alma. Os mestres ferreiros japoneses, verdadeiros artistas do aço, transformavam metal bruto em lâminas incrivelmente afiadas, resistentes e perfeitamente equilibradas. Cada katana era única, com um padrão de ondas na lâmina, o Amon, que a tornava inconfundível. Era uma arma letal, capaz de cortar um homem ao meio com um único golpe preciso. Quem pensa que os samurais eram só músculos e nenhuma massa cinzenta está muito enganado. Eles cultivavam a mente com a mesma disciplina com que treinavam seus corpos. A educação era fundamental para eles. Os samurais estudavam caligrafia, literatura clássica, história e filosofia. Eles acreditavam que um verdadeiro guerreiro deveria apreciar a beleza da poesia tanto quanto a arte da guerra. Muitos samurais eram, eles mesmos, poetas talentosos, calígrafos e até músicos. Eles se dedicavam à cerimônia do chá, ao teatro nó e a outras formas de arte com a mesma paixão que dedicavam ao treinamento marcial. Essa combinação de força física, disciplina mental e sensibilidade artística fazia dos samurais indivíduos completos e complexos. Quem disse que lugar de mulher é só em casa? No Japão feudal, as mulheres também sabiam lutar. As Onabu-geisha, as guerreiras samurais, eram treinadas desde cedo para defender suas famílias e terras com a mesma ferocidade dos homens. Esqueça aquela imagem da donzela indefesa. Essas mulheres eram guerreiras natas, dominando armas como a naginata e o tanto. Elas lutavam lado a lado com os homens, mostrando coragem, habilidade e uma determinação que não tinha limites. Uma das Onabu-geisha mais famosas foi Tomoe Gozen. Ela lutou bravamente na Guerra Genpei, liderando exércitos e enfrentando inimigos em duelos épicos. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, e a era dos samurais não foi exceção. Como já dizia o poeta,
A glória é efêmera. Com a chegada do período Edo, em 1603, o Japão finalmente encontrou a paz que tanto buscava, após séculos de conflitos e guerras internas. Mas essa paz teve um preço: a decadência da classe samurai, que outrora era a espinha dorsal da sociedade japonesa. Sem as guerras, os samurais, antes essenciais para a proteção dos lordes, perderam seu espaço e sua razão de ser. Muitos se tornaram burocratas, administradores ou simplesmente guerreiros sem função, vivendo de suas pensões e relembrando os tempos de glória, quando suas espadas eram temidas e respeitadas. A era dos samurais chegava ao fim, dando lugar a uma nova era, marcada pela ascensão do comércio e da classe mercantil, que começou a dominar a economia. A restauração Meiji, em 1868, foi o golpe final para os samurais, selando seu destino. O sistema feudal foi abolido, o porte de espadas foi proibido e os samurais perderam seus privilégios, tornando-se cidadãos comuns. Era o fim de uma era, mas o legado dos samurais, sua cultura e seus valores, continuariam vivos na história e na alma do Japão, influenciando gerações futuras. No código de honra dos samurais, a honra era a essência de sua existência, e a desonra era como um peso insuportável na consciência, uma mancha na alma que só podia ser lavada com sangue, o seu próprio sangue. A honra perdida precisava ser restaurada. O seppuku, ritual de suicídio por esventrar, era a saída honrosa para um samurai que havia falhado com seu mestre, cometido um ato desonroso ou sido derrotado em batalha. Era um ato de redenção e purificação. O seppuku era um ritual cheio de simbolismos e regras rígidas. Cada movimento carregava um significado profundo, conduzido com uma solenidade quase poética. O samurai se preparava mentalmente para o ato final. Vestido com suas vestes brancas, símbolo de pureza, o samurai escrevia um último poema, o poema de morte, expressando seus últimos pensamentos e sentimentos. Este poema era uma reflexão sobre sua vida e seu destino. Em seguida, com um corte preciso no abdômen, ele abria seu ventre, expondo suas entranhas em um ato de extrema coragem e autocontrole. Este momento era crucial e exigia uma força interior imensa. Para garantir uma morte rápida e menos dolorosa, um assistente, o Kaishakunin, decapitava o samurai com um golpe de katana. Este golpe final era um ato de compaixão e respeito. Assim, o samurai encontrava a redenção através da morte, cumprindo seu último dever com honra. Os samurais podem ter desaparecido há séculos, mas seu espírito continua mais vivo do que nunca. Eles deixaram um legado que transcende o tempo. A cultura pop é apaixonada pelos samurais, transformando esses guerreiros lendários em personagens de filmes, livros, animes, mangás, games e até mesmo séries de TV. Quem nunca se imaginou empunhando uma katana como o Miyamoto Musashi em Musashi, ou se emocionou com a história de vingança de Ogami Ito em Lobo Solitário? Essas narrativas são atemporais. E os filmes de Akira Kurosawa, obras-primas do cinema que retratam com maestria a beleza e a violência do Japão feudal. Os samurais se tornaram um arquétipo, inspirando histórias de honra, lealdade, superação e, é claro, muita pancadaria. No mundo todo, pessoas se encantam com a cultura samurai, com sua estética refinada, sua filosofia de vida e seu código de honra. Eles nos mostram um caminho de disciplina e respeito. Os samurais nos ensinam que a força não está apenas nos músculos, mas também na mente e no espírito. A verdadeira força vem de dentro. E aí, pessoal? Curtiram conhecer um pouco mais sobre os samurais? Espero que essa viagem pela história do Japão tenha sido épica e inspiradora. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo.
e compartilhem com a galera que curte história, cultura japonesa ou simplesmente gosta de uma boa história de samurai. Valeu, galera! Um abraço do Dekenpate 89 e até a próxima aventura histórica.